Lei 14.133. Paramos no artigo 15 da Lei de Licitações. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes normas. Inciso 1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelos consorciados. Inciso 2. Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a administração. Inciso 3. Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado. Inciso 4. Impedimento de a empresa consorciada participar na mesma licitação de mais de um consórcio ou de forma isolada. Inciso 5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. Parágrafo 1. O edital deverá estabelecer para o consórcio acréscimo de 10% a 30% sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação. Parágrafo 2. O acréscimo previsto no parágrafo 1 deste artigo não se aplica aos consórcios compostos em sua totalidade de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei. Parágrafo 3. O licitante vencedor é obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio nos termos do compromisso referido no inciso 1 do caput deste artigo. Parágrafo 4. Desde que haja justificativa técnica aprovada pela autoridade competente, o edital de licitação poderá estabelecer limite máximo para o número de empresas consorciadas. Parágrafo 5. A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato. Artigo 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando: inciso 1. A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei nº 5764, de 16 de dezembro de 1971, a Lei 12.690, de 19 de julho de 2012, e a Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009. Inciso 2. A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado com repartição de receitas e despesas entre os cooperados. Inciso 3. Qualquer cooperado com qual qualificação for capaz de executar o objeto contratado, vedado à administração indicar nominalmente pessoas. Inciso 4. O objeto da licitação referir-se em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei 12.690, de 19 de julho de 2012. Há serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa a serem executados de forma complementar à sua atuação. Artigo 17. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência. Inciso 1. Preparatória. Inciso 2. De divulgação do edital de licitação. Inciso 3. De apresentação de propostas e lances, quando for o caso. Inciso 4. De julgamento. Inciso 5. De habilitação. Inciso 6. Recursal. Inciso 7. De homologação. Parágrafo 1. A fase referida no inciso 5 do caput deste artigo poderá, mediante ato motivado com explicitação dos benefícios decorrentes, anteceder as fases referidas nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo, desde que expressamente previsto no edital de licitação.
Parágrafo 2. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Parágrafo 3. Desde que previsto no edital, na fase a que se refere o inciso 4 do caput deste artigo, o órgão ou entidade licitante poderá, em relação ao licitante provisoriamente vencedor, realizar análise e avaliação da conformidade da proposta, mediante homologação de amostras, exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da administração, de modo a comprovar sua aderência às especificações definidas no termo de referência ou no projeto básico. Parágrafo 4. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a administração poderá determinar como condição de validade e eficácia que os licitantes pratiquem seus atos em formato eletrônico. Parágrafo 5. Na hipótese excepcional de licitação, sob a forma presencial a que se refere o parágrafo 2 deste artigo, a sessão pública de apresentação de propostas deverá ser gravada em áudio e vídeo, e a gravação será juntada aos autos do processo licitatório depois de seu encerramento. Parágrafo 6. A administração poderá exigir certificação por organização independente acreditada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o INMETRO, com condição para aceitação de: inciso 1, estudos, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos. Inciso 2, conclusão de fases ou de objetos de contratos. Inciso 3, material e corpo técnico apresentados por empresa para fins de habilitação. Capítulo 2. Da fase preparatória. Seção 1. Da instrução do processo licitatório. Artigo 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso 7 do caput do artigo 12 desta lei, sempre que elaborado com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos: inciso 1, a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. Inciso 2. A definição do objeto para o atendimento da necessidade por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. Inciso 3. A definição das condições de execução e pagamento das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. Inciso 4. O orçamento estimado com as composições dos preços utilizados para sua formação. Inciso 5. A elaboração do edital de licitação. Inciso 6. A elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. Inciso 7. O regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala. Inciso 8. A modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto. Inciso 9. A motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas nas licitações, com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. Inciso 10. A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.
Inciso 11. A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o artigo 24 desta lei. Parágrafo 1. O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá os seguintes elementos. Inciso 1. Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público. Inciso 2. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração. Inciso 3. Requisitos da contratação. Inciso 4. Estimativas das quantidades para contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala. Inciso 5. Levantamento de mercado que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Inciso 6. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Inciso 7. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. Inciso 8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação. Inciso 9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Inciso 10. Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. Inciso 11. Contratações correlatas e ou interdependentes. Inciso 12. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. Inciso 13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. Parágrafo 2. O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos 1, 4, 6, 8 e 13 do parágrafo 1 deste artigo, e quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. Parágrafo 3. Em se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos. Artigo 19. Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão: inciso 1. Instituir instrumentos que permitam preferencialmente a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços. Inciso 2. Criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Inciso 3. Instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo. Inciso 4. Instituir, com o auxílio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas de editais, de termos de referência, de contratos padronizados e de outros documentos, admitida a adoção de minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos.
Inciso 5. Promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. Parágrafo 1. O catálogo referido no inciso 2 do caput deste artigo poderá ser utilizado em licitações, cujo critério de julgamento seja o de menor preço ou o de maior desconto e conterá toda a documentação e os procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2. A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso 2 do caput ou dos modelos de minutas de que trata o inciso 4 do caput deste artigo deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório. Parágrafo 3. Nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção. E aí tá um nome aqui em inglês que eu não vou ler não, é sigla BIM. Ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Artigo 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas de administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. Parágrafo 1. Os poderes executivo, legislativo e judiciário definirão, em regulamento, os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo. Parágrafo 2. A partir de 180 dias contados da promulgação desta lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a edição pela autoridade competente do regulamento a que se refere o parágrafo 1 deste artigo. O parágrafo 3 foi vetado. Artigo 21. A administração poderá convocar com antecedência mínima de 8 dias úteis audiência pública, presencial ou à distância, na forma eletrônica, sobre licitação que pretenda realizar com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com possibilidade de manifestação de todos os interessados. Parágrafo único. A administração também poderá submeter a licitação à prévia consulta pública, mediante a disponibilização de seus elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado. Artigo 22. O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de acordo com a metodologia pré-definida pelo ente federativo. Parágrafo 1. A matriz de que trata o caput deste artigo deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a responsabilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência do sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual. Parágrafo 2. O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quanto: inciso 1. As hipóteses de alteração para o estabelecimento da equação econômico-financeira do contrato, nos casos em que o sinistro seja considerado da matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento. Inciso 2. A possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual. Inciso 3. A contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato integrado, o custo de contratação ao preço ofertado. Parágrafo 3.
Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto, ou forem adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Parágrafo 4. Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos supervenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos. Artigo 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Parágrafo 1. No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos seguintes parâmetros adotados de forma combinada ou não. Inciso 1. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde, disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Inciso 2. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. Inciso 3. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso. Inciso 4. Pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital. Inciso 5. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma de regulamento. Parágrafo 2. No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado acrescido do percentual de benefícios e despesas indiretas, o BDI, de referência e dos encargos sociais cabíveis será definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem. Inciso 1. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras, SICRO, para serviços e obras de infraestrutura de transporte ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil, o SINAP, para as demais obras e serviços de engenharia. Inciso 2. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso. Inciso 3. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. Inciso 4. Pesquisa na Base Nacional de Notas Fiscais Eletrônicas na forma de regulamento. Parágrafo 3. Nas contratações realizadas por municípios, estados e Distrito Federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado da contratação a que se refere o caput deste artigo poderá ser definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Parágrafo 4. Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos parágrafos 1 e 2 e 3 deste artigo,
O contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 ano anterior à data da contratação pela administração ou por outro meio idôneo. Parágrafo 5. No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do parágrafo 2 deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco e sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético balizado em sistema de custo definido no inciso 1 do parágrafo 2 deste artigo, devendo a utilização de metodologia expedita ou paramétrica e de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. Parágrafo 6. Na hipótese do parágrafo 5 deste artigo, será exigido dos licitantes ou contratados, no orçamento que compuser suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo.